Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Desejo a todos um feliz feriado aí, para todos os irmãos, né? E que Deus venha conceder vitória a todos. Que seja um dia abençoado. Desejo aí a todas as crianças um feliz dia das crianças e que Deus venha guardar debaixo da tua mão poderosa todas as nossas crianças, né? De todo o nosso Brasil, de todo o nosso planeta, que o Senhor venha livrar de todo perigo e de todo mal. Eu desejo ler um versículo aqui para a meditação de todos os irmãos, no livro de Efésios, capítulo 2, e verso de número 13. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do perdão. É que mais o homem necessita de perdão, né? Capítulo 2 de Efésios, e verso 13 diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. No livro de São Mateus, capítulo de número 18, São Mateus, capítulo de número 18, e o verso 21, diz assim a palavra do Senhor: Então Pedro, se aproximando-se dele, disse-lhe: Senhor, quantas vezes, se pecar meu irmão contra mim, eu devo lhe perdoar? 7 vezes? Jesus lhe disse: Não te digo que 7, mas que 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer-lhe conta, foi-lhe prestado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seu filho fosse vendido, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo eu pagarei. Então disse o Senhor àquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus servos que lhe dizia que lhe devia 100 dinheiro. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: Paga-me, que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso comigo, e tudo eu pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, o seu conservo o que acontecia, contristaram e muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse o que devia. Assim vos fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um ao seu irmão a sua ofensa. Então nós vemos aqui que nós devemos perdoar, né? Mas nós sabemos que o perdão não é fácil, porque se o perdão fosse fácil, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não trazia tanto incentivo e muitas vezes para que nós perdoasse quando nós erramos. Pois a Bíblia diz que nós somos pecadores, né? E necessitados da graça e da misericórdia do Senhor. E é uma realidade, né? Porque só somos salvos pela misericórdia do Senhor. Somos pecadores. E Jesus está pronto a nos perdoar. O perdão é um assunto que é muito abordado ao longo da Bíblia. Através do perdão, do sacrifício de Cristo, nós recebemos o perdão e continuamos a adorar a Deus
alcançando o perdão para a salvação. O próprio Deus nos incentiva a perdoar uns aos outros antes e não pararmos na nossa caminhada. Quando nós perdoamos o nosso irmão, nós continuamos adorando a Deus. Quando nós perdoamos, nós demonstramos o perdão e continuamos naquela jornada de adoração a Deus. Isso significa que o nosso coração está perdoado ao nosso próximo. E Deus nos incentiva a perdoar para que nós possamos alcançar também o benefício da salvação. Aquele que peca tem que pedir perdão para que possa ser salvo. E aquele que não recebeu o perdão também não pode alcançar salvação. Então é difícil perdoar, mas também é difícil pedir perdão. Dos dois modos é difícil, mas há necessidade de pedir perdão e ser perdoado para que nós possamos alcançar o benefício da salvação. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar na palavra de Deus Estevão sendo apedrejado, mas ele pede para que Deus perdoe os que estão apedrejando ele. E morreu ali Estevão. Nós encontramos Jesus perdoando a mulher pecadora. E depois nós vemos ela indo ao túmulo de Jesus quando Jesus já havia morrido, uma das primeiras a chegar lá. Jesus perdoando ela, os seus pecados. Nós encontramos o salmista Davi, por muitas vezes, errando, né? E ele peca, e quando o salmista percebe que ele errava, ele então corria aos pés de Cristo pedindo perdão dos seus pecados. E a Bíblia traz prova que o salmista Davi foi perdoado, que esses homens foram perdoados, porque a Bíblia diz assim, que quando estava perto da sua morte, o próprio Deus disse assim: encontrei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. Então a salvação, ela está vinculada ao perdão. Todo homem que pede perdão está salvo e todo homem que perdoa está salvo também. O perdão, ele traz liberdade. O perdão, ele traz paz. O perdão, ele traz alegria. O perdão, ele traz saúde. O perdão traz bonanças financeiras. O perdão, ele faz com que o homem se sinta cheio do Espírito de Deus. Há uma mudança dentro do homem. Então há necessidade de haver perdão. Jesus fala muito do perdão. Sem o perdão, ninguém vai ver a Deus. Sem o perdão, ninguém alcança a salvação. Nós sabemos que a salvação, ela está vinculada ao amor. E quando nós perdoamos, nós demonstramos que nós amamos ao nosso próximo. Porque muitas vezes nós dizemos, eu amo fulano, eu amo ciclano, mas não consegue perdoar. É a mesma coisa da salvação em Cristo Jesus, segundo a obediência. Nós temos fé para ser salvo, mas a obediência é a prova da fé. Quando você consegue obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus, então você está provando que você não tem somente a fé, mas você tem um conjunto de coisas. Porque salvação não é simplesmente uma coisa, é várias coisas em conjunto. A fé, o amor e outras coisas que a Bíblia diz lá em Coríntios. Então nós precisamos disso. Nós sabemos que é difícil perdoar, né? É difícil pedir perdão, mas há necessidade para sermos salvos. Nós sabemos que quando nós perdoamos, ou quando nós pedimos perdão, é sinal de que nós estamos arrependidos daquilo que nós fizemos. E quando nós perdoamos, é sinal que nós reconhecemos que aquela pessoa que pediu perdão reconheceu o seu ato errôneo e que ambos estão lutando para chegar ao mesmo lugar. É a prova do amor. Nós encontramos que para ser perdoado, às vezes é difícil. Nós encontramos o salmista Davi, quando encontra com o profeta Natã, que Natã conta a história da ovelhinha para ele. E ele se ira, fica revoltado.
até o momento em que o profeta Natã aponta o dedo em sua direção e disse: esse homem é você, Davi. E Davi, reconhecendo seus atos errôneos, cai com o rosto em terra. Porém, ali, o profeta Natã ia com duas mensagens, uma de vida e outra de morte. Deus disse para o profeta: se ele permanecer em pé, ele vai morrer. Mas se ele cair com o rosto em terra, chorando amargamente, arrependido, você estende a tua mão para o salmista Davi, toma-o pela mão e diz assim: levanta, Davi, porque os teus pecados já foram perdoados. Então Deus é um ser que ele está disposto a perdoar o homem, porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam perdoados. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho do seu erro, o importante é que Deus quer salvar o homem. E Deus corre atrás do homem para salvar. Às vezes o homem foge de Deus. Eu peço a você que vai ouvir essa mensagem, que se houver alguma coisa contra o seu irmão, perdoe. Ame o seu próximo, viu? Para que você possa alcançar o benefício da salvação, porque essa é a vontade de Deus, que você seja salvo, viu? Que você demonstre que você perdoou. E quando nós demonstramos que nós perdoamos, nós não guardamos mágoa, não guardamos ódio, não guardamos rancor. Se você não consegue fazer isso, ora que nem o salmista Davi e diga para ele: Senhor Jesus, eu vou pedir no teu nome, porque tu te disseste que tudo quanto eu pedir é o teu nome, tu pediria ao Pai, o Pai as concederia. A palavra de Deus, ela é fiel. Se Jesus disse que ele concede, ele vai conceder. E diga para ele: Senhor, não reforma o meu coração, não renova. Eu quero que o Senhor troque o meu coração, esse coração de pedra, para um coração de carne. Deus vai fazer isso na sua vida. Fez na vida de Davi. Davi diz assim que Deus trocou o seu coração e Davi aprendeu a perdoar. Eu quero que você imagine o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, perdoando todos os homens. Não havia necessidade de Jesus fazer isso, de Deus enviar seu filho para morrer na cruz do Calvário. Não, o culpado de todo o pecado era nosso, mas o amor de Deus fez com que ele enviasse seu filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para perdoar o pecado de uma pessoa que nem eu e você, que não era merecedor, mas nós era necessitado de perdão, necessitado da misericórdia de Deus. E é por isso que nós devemos estar sempre adorando a Deus, sempre buscando a Deus. Todo culto nós devemos render louvores e glórias ao nome de Jesus, porque Ele é merecedor disso daí. Só Ele poderia fazer isso, perdoar o homem dos seus pecados. E às vezes nós, com um pecadinho desse tamanho, nós não conseguimos perdoar nosso irmão. Às vezes por causa de uma conversa, às vezes por causa de uma coisa outra. Eu quero que você imagine o tamanho do problema que a humanidade na face da terra tem com os seus pecados. E Jesus está pronto a perdoar. Jesus disse assim, olha, e que ele não lança ninguém fora da sua presença. E a vontade dele é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que todos os homens sejam salvos. E você está enquadrado nessa parte, porque você é um ser humano dependente de Deus. O apóstolo João diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que Deus vos abençoe e que você tenha um dia feliz e que você reflita isso na sua vida para que também você possa alcançar o benefício da salvação, que é o mais precioso para o ser humano, porque essa vida aqui termina e depois nós continuamos vivos na eternidade, aonde nós necessitamos de alcançar o perdão nessa vida para entrarmos na eternidade perdoado dos nossos pecados, em bem com a nossa consciência, em bem com os nossos irmãos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.